Mateus 8, 23, a partir do versículo 23, a minha versão tem mais ou menos assim. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Termino com uma pergunta. Agora você pode sentar aí, confortavelmente. Eu fiquei impressionado com esse texto, e o engraçado é que eu tenho certeza que você conhece esse texto, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já leu esse texto, já ouviu palavras, mensagens pregadas em cima desse texto. Eu sei que a gente já estudou, inclusive aqui na própria igreja, esse texto mais de uma dezena de vezes, ele já foi citado, provavelmente deve ter algumas mensagens no canal com esse texto inserido. E esse texto, ele é essas maravilhas que tem na Bíblia, que você pode ler várias vezes e ter aplicações na sua vida em momentos diferentes. Essa é a grandiosidade de um livro como esse, que você não tem como apagar da história. É um livro que traz ensinos constantemente. Você não só lê uma vez, você passa a sua vida inteira lendo, e parece que o livro, na verdade, está lendo você, está fazendo um diagnóstico sobre a sua vida. Eu fico impressionado com isso. E ele abre o texto com uma frase, uma afirmação muito preciosa aos meus olhos, que é o que eu quero trazer para a gente hoje, para abrir o nosso contexto de estudo. Ele começa dizendo que quando Jesus entrou no barco, os discípulos passaram a segui-lo. Eles seguiram Jesus e entraram no barco também. E isso para mim é uma informação importantíssima para a gente começar a raciocinar no tema de hoje. Eu dei um tema para essa mensagem, o remédio para as nossas aflições, ou o remédio contra as aflições. E eu tenho certeza que todos nós aqui passamos por aflições, né? Até o Asaf tem as aflições dele. Nessa idadezinha dele, ele já tem as aflições dele. Imagine a gente que é adulto, né? O histórico de vida que a gente não tem, a gente já tem muita aflição para contar, eu tenho certeza. Mas eu quero tocar nesse assunto, um remédio para as nossas aflições. E o texto começa falando sobre os discípulos que seguiam. Por que alguém, naquela época, seguiria Jesus? E para mim faz muito sentido essa pergunta, essa afirmação na verdade, é porque os discípulos entraram no barco e o seguiram logo após um confronto. Jesus tinha acabado de confrontar todo mundo que estava ali do lado, dizendo para esse pessoal que só o bom discípulo é que ia segui-lo. E logo em seguida ele entra no barco, e os discípulos seguiram Jesus. A minha pergunta inicial, diante desse contexto, é: por que vocês seguiriam Jesus nesse barco? Por que Jesus entraria no barco? Vocês estavam lá naquela multidão. Você faria parte desse seleto grupo que entraria no barco? Por que faríamos isso? E hoje em dia, o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, esse momento aqui do culto, é como se fosse esse barco. A gente decidiu vir para o barco hoje. E a gente está aqui, a gente veio para o barco, a gente se instalou aqui no culto, a gente está vendo. Você que está aí na internet, você também está nesse barco. Ele está aí na festa dele. Sim. Não precisa dele agora. O Asaf tomando conta do culto. Asaf entrava, Salmo 73, Asaf entrou no templo. E quando Asaf entrou no templo, ele teve uma epifania. Ele disse: esse aqui é o meu lugar, um lugar onde eu não tenho dúvidas, né? Esse aqui é o lugar da minha fé. Que seja assim com Asaf também, né? Toda vez que ele vier para o templo, ele não tenha dúvidas. Esse é o lugar da festa dele, é o lugar da alegria dele, é o lugar da firmeza dele. Em nome de Jesus. Ser sempre assim, Asaf. Vamos aprender com Asaf. Aqui é o nosso lugar da fé. A gente veio nesse barco. A gente entrou nesse barco e veio nessa fé. Por que a gente segue Jesus? Faça essa pergunta para você hoje. Por que eu sigo Jesus? Por que se Jesus me chamar, eu vou? Isso vai refletir numa série de situações da nossa vida. Porque aqueles que seguem, provavelmente
é aquele que confia. Você só segue alguém em quem você deposita confiança. Você nunca vai imitar ninguém que você não confie nos atos. Eu quero ser como essa pessoa. É porque você confia nela. Você deposita nela confiança. Você segue o que essa pessoa diz. Você segue o conselho de quem você deposita confiança. Se a pessoa não tem crédito para você, você não segue os conselhos dela. Eu tenho me decepcionado com muita gente nesses últimos anos. Posso dizer anos, porque já faz algum tempo. Que querem dar conselhos, se colocam como especialista. Bem, eu sou especialista nisso. E como eu sou especialista nisso, eu mereço crédito e dar conselhos. E às vezes falta, sabe o quê? Experiência com a pessoa, para saber se ela realmente tem essa autoridade para dar esse conselho. Então eu temo muito quando eu dou um conselho, que seja um conselho de uma coisa que eu não entendo, ou que eu não tenho experiência, ou que eu não tenho, no caso, autoridade. Então é difícil dar um conselho sem autoridade, porque ninguém vai seguir. Então se eu não tenho autoridade para dar o conselho, ninguém vai seguir esse conselho. Mas se eu der o conselho com autoridade, olha, eu tenho essa autoridade para dizer, porque eu sou autor dessa tarefa, eu já fiz essa tarefa. A autoridade está ligada à autoria. Você fez a tarefa, você tem experiência naquilo, naquela área você tem a expertise. Então você pode dar conselho como quem tem autoridade. A gente vai já chegar nesse ponto. E aí por isso que a pessoa confia. E se ela confia, ela vai seguir. Por que todos nós aqui seguimos Jesus? Porque nós confiamos nele. Mas essa confiança veio de onde? É exatamente esse o meu tema. Todos nós temos aflições, e nas aflições nós precisamos nos agarrar a um conselho, a uma palavra de confiança, que você possa confiar como sendo um remédio para a sua aflição. Todos nós, gente, isso é humano. Todo ser humano precisa disso. No meio das suas aflições, ele procura algo firme para se agarrar. É como se estivesse caindo num precipício. E a pessoa precisa se agarrar em alguma coisa firme, porque se não for firme, não adianta se agarrar. Vai continuar caindo. Então tem que se agarrar em alguma coisa firme que sustente você. Eu estava acompanhando um documentário das pessoas que estavam escalando o monte mais alto do mundo. Então na verdade ele estava escalando 7 montes. Nesse caso lá era o Everest. Então ele estava escalando o Everest, que é mais famoso pelo menos, escalando o Everest, tentando chegar lá no topo, ele e uma equipe inteira, e teve um dos anos que foi tão difícil subir no Everest, que foi o ano que teve mais mortes de alpinistas tentando chegar no topo e não conseguiam. Muitos deles estavam tão confiantes que iriam conseguir que ignoravam os alertas de quem realmente tinha experiência. Eu não sabia, mas tem gente que mora dentro do Everest, o cara praticamente mora lá. São os shepherds, são os caras, são nascidos lá na área, estão completamente adaptados àquele clima, àquela falta de ar, e eles ajudam os alpinistas, todo ano eles ajudam, é o trabalho deles, ajudam os alpinistas a subirem e a descerem. E eles avisando, olha, nesse inverno está muito forte, não é bom subir nessa semana, porque é semana que você demora para subir. Não é bom subir nessa semana. Os alpinistas, os shepherds, né, os especialistas lá que têm experiência dizendo, não é bom subir. E os alpinistas estudiosos, eu já subi vários montes do mundo. O Everest é só o meu último desafio. E eu estou muito empolgado. Eu vou. E o Senhor, não é a hora de ir. Eu vou. Eu vou porque eu consigo subir. E o shepherd dizendo, o mais importante não é subir. O mais importante é descer. Rapaz, o cara chegou, bateu foto lá em cima e na descida não aguentou. Chegou até a falecer. Porque, segundo quem estava lá com autoridade, porque vive lá, disse, olha, o mais importante nem subir. Uma vez lá, você tem que ter a capacidade de descer. E ele diz, é muito difícil descer. Porque você já desgastou tanto para subir, que descer é difícil, porque não tem técnica para descer. Não é descer a escada normal, tem técnica para descer. Eu desconfio sobre muitos especialistas, que na verdade não têm autoridade para opinar sobre muita coisa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Para dar soluções a aflições, só com autoridade. Senão, não consegue. Pode até tentar. Eu tenho um remédio para a solução da sua aflição, mas vai ser só achismos. Porque se não tiver essa vivência de autoridade,
o conselho não vai servir para nada. Por incrível que pareça, se a gente avaliar ao nosso redor, a gente está cheio dessas questões. Tem muito especialista falando muita coisa, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não tem autoridade para dizer. Mas mesmo assim, ela diz. E aí, para nós, o que resta para se proteger é a gente saber diferenciar quem realmente tem autoridade para dar conselhos para a nossa vida. Eu fiz uma compra online. Eu comprei papel de parede. Vocês vão lá em casa, vocês vão ver que tem uns papéis de parede, bonitinho e tal. Então eu comprei papel de parede. Então eu executei a compra e fiquei esperando a compra ia chegar na quinta-feira, alguma coisa assim. Aí quando foi na quarta, chegou um pacote para mim, lá no condomínio. Seu Fábio, vem pegar o pacote que chegou pro senhor. Você imagina o quê? Eu comprei papel de parede. O que é que chegou? Papel de parede, né? Quando eu cheguei no pacote, tinha lá 8 quadros porta-retrato. Eu não comprei isso. Aliás, o preço é bem diferente, né? Do tanto de papel de parede que eu comprei para os porta-retratozinhos. Aí eu entrei em contato com a loja. Olha, tem um engano aqui. É a primeira vez que eu compro de vocês online e veio uma entrega errada. Não deu meia hora, a pessoa me respondeu lá no app, dizendo, seu Fábio, me perdoe, a gente realmente cometeu um erro. Esse aí não era o envio para o senhor, mas o seu pacote já foi enviado. Deve chegar aí amanhã. Está aqui o código de rastreamento. Então, realmente o código estava vindo, ia chegar lá em casa, como chegou. Na sexta-feira chegou o papel de parede. Ela, mas para não lhe incomodar mais, o senhor nem precisa mandar de volta os porta-retratos. Fica como um brinde para o senhor. Sabe o que isso gerou em mim? Confiança. Eu confio nessa vendedora. Eu confio nesse mercado. Eu posso comprar online, sem ter medo que alguém mande uma pedra para mim. Né? Pronto, aí é só pedra que o senhor comprou e não tem mais devolução. A gente sumiu daqui e não vai ter mais. Então eu confio, eu ganhei confiança. Confiança porque eu tenho uma experiência boa. Então quando você tem uma experiência boa, de vivência, você ganha confiança e você começa a identificar quem realmente tem autoridade. É a mesma coisa com a educação de filhos. Os nossos filhos, eles têm sofrimentos. A gente tem aqui a Rávila, o Azaf, tem aqui a Maria, tem a Marjorie. Eu tenho certeza que vocês também já foram crianças. Então todo filho tem sofrimento. E quando criança, menorzinho, eles identificam quem é capaz de suprir a solução para o sofrimento. Se o Azaf, por um acaso, já deve ter acontecido, ele deve ter caído, largado o bumbumzinho dele no chão. Na hora que ele se vê nessa aflição, que para ele isso é uma aflição, ele se desespera e procura quem? Quem você acha que o Azafzinho, nessa idade dele, pouco mais de um ano, e o Azaf procura quem? Alguém que ele já sabe, ele tem uma consciência. Ele lembra que Stephanie e Rita, os pais dele, é quem supre o sofrimento dele sempre. Então quando ele cair, ele vai lembrar de quem? Quem pode me dar essa atenção. E a gente tem essa memória. Na nossa vida a gente tem memória de quem estendeu a mão pra gente no momento que a gente caiu. E a melhor forma de educar seu filho é dar para ele solução para as aflições. Porque isso vai gerar o quê? Confiança. Quando eu tenho problema, eu procuro e me dá solução. Então sempre que me dá solução, aumenta a minha confiança. Essa é a minha experiência de confiança. É similar com Jesus. Nessa história que a gente leu, Jesus Cristo estava lá dormindo, porque para ele, cair e tacar o bumbumzinho no chão, não é nada. Então ele pode até dormir. Stephanie e Rita, tropeçar e cair, para eles não é nada. Eles se levantam e acabou. Mas para o Azaf pequenininho, para ele pode ser um problema. Então a gente não pode simplesmente desprezar os problemas dos outros. Porque para o Azaf é um probleminha. Mas para os pais não é nada. Então quem sabe que o problema não é nada? Quem já tem experiência com isso. Pode estender a mão e dizer, deixa que eu resolvo. Estava a maior complicação da tempestade. E Jesus estava o quê? Dormindo. Porque para ele isso era problema? Nenhum. Mas para os discípulos, Senhor, nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Nós temos um problema aqui. E o Senhor não faz nada. Qual foi a resposta de Jesus? Cadê a fé de vocês? Essa fé está muito pequena. Homens de pequena fé, né? As mulheres estão inclusas, tá? Vocês têm que aumentar a fé de vocês.
aumentem a fé de vocês. Mas deixa que esse problema aqui, eu vou resolver. Então notem que tem uma progressão para a gente viver. Né? Eu vou usar o Asaf constantemente, que ele está ali sempre dando louvores a Deus ali, no brado de júbilo. O Asaf, ele vai ter que crescer com essas quedinhas dele, até que ele encontre o perfeito equilíbrio e não caia mais. E aí é a hora da Rita e Stefano dizer: meu filho, agora você é mais maduro. Agora você já tem mais idade. Fica alerta nas coisas. É como eles fazem com a Rávila. A Rávila não tem mais as quedinhas do Asaf, porque a Rávila já é maiorzinha. Então agora os problemas da Rávila são outros. E aí os pais conduzem para que ela resolva os problemas dela. Está muito pequena a sua fé. Vai para o próximo estágio. Eu gostaria que todos nós aqui tivéssemos um aumento na nossa fé no próximo ano. Então, para isso, você tem que fazer uma medida. Qual é a medida da sua fé hoje? A medida da minha fé é: quando o barco começar a afundar, eu vou me desesperar. E aí Jesus vai dizer: então aumente sua fé. Está pequena demais a sua fé, aumente sua fé. Qual é o seu nível de fé? Tem que fazer uma métrica. Porque se eu quero que ela aumente no próximo ano, eu tenho que fazer uma métrica hoje. Funciona com qualquer coisa. O meu salário eu quero que aumente. Então a minha primeira pergunta é: qual é o seu salário hoje? O meu entendimento sobre algum assunto eu quero que aumente. Então qual é o seu entendimento hoje? Porque senão você não consegue medir se vai aumentar. Uma pessoa entrou em contato comigo, ela queria as informações sobre energia. Eu não entendo nada da área. Pode me ajudar? Eu posso ajudar. O que tiver ao meu alcance, eu lhe ajudo. Ele começou a fazer perguntas. E quando eu me impressionei, tinha quase 100 perguntas nas mensagens. Olha, você quer um curso? Um curso pelo WhatsApp? Não dá. O que eu posso te dar é o seguinte: o caminho das pedras. Eu vou te mandar uns links. Aí você entra, gasta seu tempo, como eu já gastei o meu. Você gasta o seu tempo pesquisando as 100 perguntas. Eu disse para ele: eu tenho certeza que você vai crescer muito mais do que se eu simplesmente te der as respostas. Porque eu sabia que pelo menos metade das questões ele ia responder sozinho quando ele visse o link. Olha, entra nesse link aqui, metade das questões você já responde nessa. Às vezes você tem que dar boa orientação, e aí tem que ser baseado na sua experiência. Qual é a minha experiência? Minha experiência é que quando eu pego uma boa orientação, um link daquele, eu resolvo boa parte. Então foi o que eu fiz, olha. Pega nesse link e tu resolve boa parte tu mesmo, sem precisar que eu responda para você. Quem você confia? Você confia em quem te desafia. Tem que ter experiência com a pessoa, e ela tem que te desafiar a ir para o próximo passo. A minha colocação aqui como pastor, eu venho todo domingo para cá como pastor. Eu visto roupa de pastor. Eu venho para cá como pastor. Meu desafio para você é: quando eu te mostrar a palavra, você olha, esse pastor parece que ele estudou essa mensagem. Eu te dou alguns exemplos. Esse pastor parece que já viveu esses exemplos. Eu te dou algumas aplicações. Você olha, esse pastor parece que já aplicou isso na vida dele. Então parece que tem uma autoridade relacionada. Então tudo que é apresentado aqui com fé, a pastora Aratuza faz isso também quando vem, se relaciona com aquilo que a gente já tem autoridade para te dizer. Porque a própria palavra, ela é autoridade. Ela dá os exemplos, ela dá as aplicações. A própria palavra de Jesus é autoridade para você. Então é aqui que a gente aprende. Pega os ensinos, coloca na nossa vida e aprende. Porque aprende com quem tem autoridade para mostrar. Então, como é que eu sou desafiado? Sou desafiado por alguém que já está em um outro nível e me puxa para vir junto. É esse o desafio para nossas vidas aqui. É isso que eu faço com as minhas filhas. Eu estou em um nível, evidentemente, sou pai delas. É isso que a mãe delas faz também. A Aratuza está em outro nível, porque é a própria mãe. Então ela dá experiência para elas, eu dou experiência para elas, desafiando, dê o próximo passo. Em nível de andar com Jesus, de companhia de Jesus, ter experiência com Jesus, eu tenho que te desafiar a isso. Eu tenho que dizer para você: dê o próximo passo. Vai mais adiante. Foi o que Jesus fez. Eu vou ler um versículo aqui para você, João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Essa frase de Jesus é impactante demais. Porque se você comparar aquilo que você faz hoje com aquilo que está relatado na Bíblia que Jesus fez, e ele dá essa ideia, olha, deixa eu te dar uma ideia.
Se você crê em mim, que parece que é um desafio para a gente, né? Se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu faço. E outras maiores ainda, você também vai fazer. Não é um desafio isso? Está chamando você para um outro desafio? Está chamando você para ser um pouco mais? Está chamando você para ir além? Esse é um grande desafio para mim. Eu espero que seja para você também. Nenhuma aflição é boba. Nenhuma aflição é boba. Toda aflição é uma oportunidade para desafiar a pessoa a crescer mais. Eu sou professor e eu recebo perguntas de toda a ordem. É óbvio que se eu sou professor daquela matéria, daquela disciplina, eu devo, pelo menos, ter algum conhecimento sobre aquilo. E quem está naquela disciplina pela primeira vez, o normal é não ter conhecimento nenhum. Então é comum você receber perguntas que para você são simplórias, mas para quem está perguntando, não é. Por isso que fez a pergunta. Agora você imagina a postura de um professor que recebe uma pergunta que para ele, como professor, é básica, e para quem está perguntando, não é, por isso que fez a pergunta. Imagina a postura de um professor que diz, essa pergunta ela é muito fácil, ela é tão fácil que eu nem vou responder. O que você diagnosticaria desse cenário? Um professor que recebe uma pergunta e diz, essa pergunta é tão fácil que eu nem vou responder. E simplesmente se vira e continua a aula. Qual seria o julgamento da gente sobre um professor como esse? Acredite você, é baseado em fatos reais. Já aconteceu. Eu já presenciei. Eu já vi. Qual foi o meu pensamento na hora? Talvez ele não saiba responder. Talvez seja tão fácil que ele nem quer responder, ou então ele não sabe, porque ninguém é obrigado a saber de tudo. E ele perdeu a oportunidade de desafiar os alunos e desafiar a si próprio. Você imagina agora uma outra postura. Olha, essa pergunta ela é bem interessante e eu nem tenho uma resposta imediata para ela. Eu vou pesquisar sobre, para que a gente possa discutir na próxima aula. Você imaginar que esse professor é o quê? É um professor que realmente não tem capacidade nenhuma de estar ali? É um professor que realmente, esse aqui... Ou ele desafiou todo mundo a si próprio? Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante. Por que ela é interessante mesmo? Nem dá para responder de imediato. Por que a gente não pode pensar sobre ela e desenvolver juntos o conhecimento? Eu preferi assistir a aula desse segundo professor do que do primeiro. Porque o primeiro não deu resposta nenhuma, não desafiou ninguém. Já o segundo desafiou todo mundo a pesquisar junto com ele. Vem aqui para o meu barco. Vamos caminhar junto e desenvolver junto nós a resposta. Pensar sobre esse problema, sobre esse assunto. Isso já vai gerar em mim muito mais confiança. Porque aquele ali é o profissional que eu quero que me dê remédios. Remédio para o meu sofrimento. Quais os maiores sofrimentos que a gente tem? Em quem você vai acreditar quando procurar um conselho sobre o seu maior sofrimento? Eu já recebi na minha sala uma pessoa em sofrimentos e completamente destruída no emocional. O conselho lá era um conselho profissional, mas o emocional da pessoa estava atrapalhando completamente. Sentou diante de mim e disse, eu não tenho condições. E naquela hora eu que fiquei sem condições, né? E agora? Eu estava preparado para falar sobre coisas profissionais, mas agora eu tenho um problema emocional. Foi quando eu me lembrei que eu sou profissional, mas eu também sou pastor. Então eu tenho um conhecimento bíblico que pode ser uma ferramenta para ajudar uma pessoa desestabilizada. Pode ser um remédio para as aflições. Então é hora de contar um pouco sobre a minha própria história. Foi quando eu contei. Eu também já tive problemas assim. Eu também já passei por coisas desse jeito. E nessa experiência, eu tenho um pouco de autoridade para falar sobre. E na troca de palavras, você vê a pessoa nascer em esperança. Se para você funcionou, por que para mim não pode funcionar? Pode funcionar para você também. Vamos caminhar junto nessa? É uma boa proposta.
Todos nós temos aflições. Tem um dia que o barco está balançando demais por causa da tempestade. Se uma criança confia nos pais porque sofreu uma pequena queda e ela começa a confiar nos pais, essa criança que confia nos seus pais vai crescer confiando neles. Se os pais sempre têm uma boa resposta para as perguntas, e olha que criança pergunta coisa, viu? Pergunta, já está nos porquês aí, já está chegando nos porquês, né? Já está nos porquês. A Marjorie também tem os porquês dela. A Maria também tem os porquês dela. E a gente tem que responder. Às vezes são 50 por minuto, gente. É impressionante. Mas por que isso? Mas por quê? Mano, e por que isso então? Às vezes você pensa, meu Deus, dá um time aí. Mas tem os porquês, a gente tem que responder. Porque se você responder, vai gerar essa confiança. Ainda que for adulto, ainda que seja adulto, vai saber que se eu for lá na casa dos meus pais, eles vão ter um remédio para a minha aflição. Às vezes pode ser uma piada. Não é que seja uma piada é muito exterior, tá? Mas uma piada não vai alegrar? Vai contar lá com seu pai, o seu pai começa a falar uma piada, você até esqueceu que tinha um problema, né? Eu venho contar uma coisa séria para o senhor, aí o senhor faz uma piada. E o pior, eu ainda ri junto, né? Mas é essa a graça da vida. É porque seu pai é tão assim com você, ele ajudou tanto. Quando você caiu, esticou a mão e ele puxou, que ali fica sendo um remédio para as suas aflições. Ué, eu vou para a casa dos meus pais, eu tenho minhas aflições. Quando eu vou para lá, eu nem lembro. Porque eu estou com os meus pais. É hora de ficar tranquilo e relaxado. Eu quero as minhas filhas assim. Quando tiverem seus problemas e são humanas, terão. Chegarem lá em casa, pode até chegar para contar o problema, mas vai se sentir tão bem só em contar porque está contando para aqueles que sempre deram segurança, né? Para aqueles que sempre têm remédio. Eu me sinto assim com Jesus. Quando eu tenho meus problemas, eu conto para Ele. E, meu Deus, Ele é meu Deus. É assim que eu me sinto. É o meu pai que quando eu caía, tacava o bumbumzinho no chão, levantava, esticava, peraí, deixa eu te acolher aqui que eu resolvo. Aí parece que não tem pergunta boba para Jesus. Você pode fazer. Então eu lanço cada pergunta boba para Jesus, cada porquê, que nem as minhas filhas fazem comigo. Por que isso? Por que aquilo? É engraçado, porque quando chega na 100ª pergunta do dia, Stephanie, aí eu já respondo, olha, pega ali o iPad e pesquisa. Porque tem horas, meu irmão, aqui, vou te contar. Mas Jesus faz isso com a gente. A gente pergunta, Jesus, olha, Fábio, vai ler a Bíblia, ou seja, vai pesquisar. Pega o teu link aí e vai ler. Está tudo lá já, rapaz. Mas gerou em mim confiança. Porque eu tenho experiências com Deus, de contar para Ele os meus problemas, de fazer as minhas perguntas bobas e Ele responder. Eu tenho experiência. Quando eu tenho experiência, eu tenho confiança. Eu confio em quem eu tenho experiência. É como o cara da loja lá, eu vou comprar mais coisas com ele, já comprei inclusive. Eu compro mais coisas porque agora eu confio. Porque a experiência que eu tenho foi positiva. Agora vai comprar no cara que te atende mal, você compra lá de novo? Perdeu a experiência. O ar-condicionado lá de casa parou. Eu tive uma experiência muito ruim no último que eu chamei lá para consertar. Porque ele me cobrou muito caro. E eu não tenho muito tempo, mas vez por outra eu paro e olho, sabe, Stephanie? Eu paro e olho. E eu vi que o que ele fez não foi muita coisa. E me cobrou muito caro. Aí o ar-condicionado parou. E eu, bem, sabe como é que é? Mania de engenheiro. Engenheiro mexe em engenhoca. Aquilo ali é uma engenhoca. Eu vou abrir esse ar-condicionado. Não sou formado em refrigeração, mas eu vou abrir esse troço. E vou ver o que é isso. Comecei a abrir, comecei a ver, comecei a cheirar, né? Comecei a tocar. Esse negócio aqui está meio camuflado, mas eu sei o que é isso por dentro. Abri, olhei, deu vontade de tacar uma marreta em cima e abrir para ver o que era dentro, né? Eu vou chutar isso aqui, tem um código aqui, entrei no famoso cara, o Google, é impressionante. Pode perguntar por que ele responde. Perguntei ao Google, por que o código é esse aqui? Aí o cara disse, esse código aqui é um código disso. Isso aqui eu conheço. O código eu não sei, mas agora esse nome que técnico eu conheço. Então eu fui lá no nome técnico e chutei. Cara, o problema vai ser isso aqui. Eu vou trocar esse componente eu mesmo. E eu nunca mais chamo aquele cara para consertar ar-condicionado para mim. Aí eu saí desesperado nas lojas de Teresina. Você tem o componente tal? O cara, não.
Mas eu posso consertar seu ar-condicionado. Eu, não, nesse golpe eu já caí. Obrigado. Desligava. E ligava para outro, até que um, tocado pelo Espírito Santo, disse, se o senhor quiser eu vou ir consertar. Eu, não, eu só quero saber onde é que eu compro essa peça. Aí ele deu o nome da loja. Não, você pode comprar essa peça no fulano de tal. Eu, pronto, era isso que eu queria. Quem é o seu fornecedor? E eu fui lá e comprei a peça. Gente, menos de 1/3 do valor se eu pedisse o cara para ir consertar. Peguei a peça ontem de manhã, Ritinha. Fui lá, coloquei no ar-condicionado, liguei, funcionou. Nunca mais eu pago 3 vezes o valor. Agora eu mesmo conserto. Eu já peguei uma experiência. Eu agora já tenho autoridade para falar sobre ar-condicionado. Pelo menos naquele problema lá. Eu tenho que ter experiências com Deus para saber o nível de confiança que eu tenho nele. Confiança é igual a fé. Anote isso aí, ó. Confiança é igual a fé. Quando você tem fé, você está cheio de fé, você confia. Em inglês é assim também, né? Cheio de fé, ou seja, eu posso confiar. Então eu tenho confiança em Jesus. Eu tenho muita fé em Jesus. E quando você tem fé em Jesus, coisas maravilhosas você começa a perceber. Você começa a tratar com Ele, porque reconhece nele a autoridade. Jesus age na nossa vida como quem tem autoridade. Ele tem autoridade para dar fim às minhas aflições. Como é que você sabe disso? Porque eu confio nele. Por quê? Porque eu já tenho experiências com Ele. Ele já tem colocado ponto final em muitas aflições minhas. Então Ele tem a expertise. Ele tem a autoridade. Sobre esse assunto, Jesus sabe falar. Ele falava tanto que maravilhava as pessoas. Lucas 4:32. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus tem autoridade para falar das coisas. Tem autoridade para falar do ser humano. Tem autoridade para falar de aflições. Compare a sua aflição com a aflição dele na cruz. Não somente a aflição física, a aflição emocional, o açoite espiritual que não foi aquilo ali. Então ele tem autoridade para falar de qualquer tipo de aflição. Qual é o maior remédio para as nossas aflições? É aquele que tem mais autoridade. Eu não vou desmerecer nenhuma medicina não, tá? Eu não vou desmerecer isso. Mas o que eu quero deixar claro é, esse remédio sobre aflições humanas, Jesus tem autoridade para tratar. Jesus tem. Como é que você sabe disso? Eu tenho experiências com Ele. E qual é a sua maior dica então? Tenha experiências com Ele. Você vai reconhecer nele a maior autoridade. Quem não considera, quem despreza a autoridade de Jesus sobre a aflição humana, pode ter certeza, não tem experiência com Ele. Se você tiver experiências com Jesus na área das aflições humanas, você vai reconhecer a autoridade dele. Nessa manhã eu quero fechar na nossa mente isso. Jesus tem autoridade para dar fim às minhas aflições. E quanto mais eu tenho experiência com Ele nisso, mais essa autoridade vai se consolidar na minha vida. Saia daqui com essa mensagem plantada no seu coração. Jesus tem essa autoridade. E se eu não reconheço isso ainda, eu preciso ter mais experiência com Ele. É tempo de firmarmos nossa experiência com Jesus para consolidarmos essa fé